Fique conosco e seja impactado. Realização: Igreja Assembleia. Começa agora o programa Missão Internacional Reviver. Um momento especial para renovar sua fé, ouvir testemunhos missionários e ser desafiado a viver a missão de Deus. Um programa da Semadese, Secretaria de Missões no Estado de Sergipe, inspirando vidas, levando a palavra de Deus e cumprindo o ID do Senhor. Fique conosco e seja impactado. Realização: Igreja Assembleia de Deus no Estado de Sergipe. Presidente Reverendo Eleonaldo Soares. Meus amados irmãos, paz do Senhor a todos. Estamos com vocês mais uma programação da Missão Internacional Reviver para trazer uma palavra que incentive o seu coração a arder por missões. É uma alegria muito grande estar com vocês em mais um início de tarde. Talvez você que está almoçando, está na sua pausa do trabalho, está em deslocamento no carro, no ônibus, está em sua casa, nos seus afazeres domésticos, mas reservou um tempo para participar conosco desta programação. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, seu trabalho, que o Senhor conduza o restante do seu dia para a glória do nome dEle. Amados irmãos, estamos muito felizes neste início de tarde estar nessa programação com vocês e com um convidado especial, nosso amigo e irmão, presbítero Fábio Nunes, que eu posso assim dizer também, é um dos nossos missionários da Igreja Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Presbítero Fábio Nunes, ele estará fazendo uma participação especial nesta tarde, tanto louvando, deixando uma palavra que possa alegrar e edificar o seu coração, mas certamente também todos estão desejosos de ouvir as experiências que o nosso missionário teve no campo missionário agora no final do ano de 2025. Presbítero Fábio Nunes, seja muito bem-vindo. Pastor Brandon, satisfação, alegria estar com vocês aqui hoje, estar participando desse podcast, que tem sido bênção para os ouvintes, para as pessoas que assistem, para a nossa igreja. Pode ter certeza que eu vou entregar tudo, tá certo? Glória a Deus. As experiências que nós vivemos, tudo é impossível, né? Porque foram 8 dias ali na África, no Togo. Então, vamos tentar aqui passar o máximo possível de como foi a experiência, de como foi para os irmãos ali, para as pessoas ali também terem recebido a gente e terem recebido todas as bênçãos que nós levamos ali através da Missão Internacional Reviver. Uma alegria estar aqui. A paz do Senhor para você, para sua família. Deus abençoe sua casa e fique aqui com a gente. Amém. Todos os nossos irmãos que também são agentes de missões, pessoas que trabalham diretamente para o bom andamento do trabalho missionário aqui no estado de Sergipe, certamente estão muito desejosos de ouvir as experiências e os testemunhos que, se não derem tempo de contar todos aqui hoje, certamente a gente faz uma participação especial 2.0 com o Fábio Nunes aqui na nossa programação. Mas eu quero pedir desde já ao nosso amigo e irmão que nos conduza um louvor, adore a Deus conosco e convidar todos vocês para entrar nesse momento de adoração conosco, em nome de Jesus. Vamos sim, vamos louvar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana
feliz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível ir até a África, né? Mas Deus nos deu esse privilégio, essa bênção de ter estado ali com o povo africano no Togo, e foi maravilhoso. Essa canção me marca de forma especial porque é uma canção que fala sobre milagres, e eu tenho visto milagres, eu vivi milagres e vejo Jesus realizando milagres nos lugares onde Deus tem me dado a oportunidade de ir. E claro, isso não tem a ver sobre Fábio, não tem a ver sobre cantar, sobre tocar. É Jesus quem faz, é Deus quem faz. Hoje, quando eu saí de casa, eu fiz uma oração pedindo exatamente isso a Deus, né? Senhor, eu estou aqui disponível, eu estou disponível, faça como o Senhor quiser. E é exatamente isso, é Jesus quem faz o milagre, é Deus quem opera, é Ele quem realiza tanto o querer quanto o efetuar, através do poder de Deus que está operando em nós. E eu sou grato por estar vivendo tudo isso. Nós somos um milagre. O Senhor é um milagre, meu pastor. Você é um milagre, você que nos assiste. A sua vida é um milagre, você sabe disso. Quando o senhor estava cantando esse hino e agora compartilhando essa experiência de ser um milagre de Deus, entender que tudo vem dele, por ele e para ele, eu me lembro de Isaías capítulo 6, um texto muito conhecido de todos os irmãos, que vemos a convocação do ministério de Isaías. Ele vê o Senhor assentado em um alto sublime trono, seu séquito enche o templo, aquela glória se manifesta, e ele disse: vou morrer, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aí Deus vai lá, envia um anjo, purifica ele, trata ele, prepara ele, muda a sua essência, a sua natureza, que era uma natureza decaída, que não poderia estar diante da glória de Deus. E após esse milagre, após essa transformação, a voz de Deus ecoa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Primeiro Deus faz o milagre. O maior milagre que Deus fez na nossa vida foi transformar quem nós éramos em quem nós somos. Exatamente. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é o milagre da regeneração, da transformação. Isso aconteceu em Isaías, e após esse milagre, seu coração arde por ser enviado em nome do Senhor. Eu acho que é isso que existe no coração de todo verdadeiro missionário. Um queimor, um ardor no coração, por ser enviado em nome do Senhor. Não por vanglória, por status, de forma alguma, mas por missão, por ter esse sentimento de que Deus conta com você. Não é verdade? E certamente os nossos irmãos que foram para a África, eles tinham esse sentimento no seu coração. E eu queria já iniciar esse bate-papo de uma forma mais direta, presbítero Fábio, pedindo que o senhor compartilhe conosco como foi
quando o senhor ouviu falar sobre essa caravana, fica à vontade, tá certo? Quando o senhor ouviu falar sobre essa caravana, como foi que surgiu no coração do senhor esse desejo? Era algo que já havia no seu coração há muito tempo, ou algo que surgiu naquele momento? Fala para nós aí o início dessa história, por favor. Então, nunca idealizei, nunca planejei ir à África, mas eu lembro que antes de saber da caravana, né, que iria até o Togo, na África, meses antes eu tive um sonho, e eu não contei para ninguém, eu contei só depois que tudo aconteceu. E nesse sonho eu estava na África, algumas pessoas ali cantando, dançando, se alegrando ali na presença do Senhor. E eu estava lá na África com um violão, o pastor Virgínio, e eu lembro que tinha um caldeirão com comida, e o pastor Virgínio estava pegando a comida com a concha, colocando dentro de um prato, tirando do caldeirão, colocando dentro de um prato, e entregando algumas pessoas para distribuir para as pessoas ali. Em determinado momento, o pastor Virgínio olhava para mim e dizia: meu filho, vem cá. Aí eu ia até ele tirava a comida do caldeirão, colocava num prato e me entregava um prato e dizia bem assim: vá lá distribuir também. E eu guardei esse sonho, não contei para ninguém. O tempo foi passando e alguns meses depois eu fiquei sabendo que teria uma caravana para ir até o Togo, na África, e aquilo queimou no meu coração, né? Foi até o pastor Walter que estava comentando numa mesa com pastores, e aquilo queimou no meu coração. Eu disse: rapaz, eu acho que eu quero ir, eu vou falar com o pastor Leonardo para ele deixar eu ir. Fiquei naquela vontade, aquela vontade queimando no meu coração, e ali já comecei a idealizar, né? Rapaz, eu vou levar meu violão, vou levar meu microfone, vou levar minha caixinha, que tem uma caixinha, né? Assim, sim. Que eu conecto o violão, levo para os hospitais, para os presídios, para as ruas, enfim. Levar minha caixinha, meu microfone, o violão, vai dar certo, tal, aquele ânimo. E aí, quando eu falei com o pastor Leonardo, só confirmou, né? Nosso pastor presidente, ele apoia que você vá, que você viva essa experiência, que você vá lá estar com os nossos irmãos. E a partir dali eu comecei a fazer uma campanha para os irmãos me ajudarem, os amigos, né, através da rede social, me ajudarem. E graças a Deus consegui e pude ir até a África, viver essa experiência que eu vou contar aqui, como foram os dias lá no Togo. E pode ter certeza que foi uma experiência, uma viagem que me marcou profundamente, e eu iria novamente. Que maravilha. Iria de novo. Que maravilha. Eu ouvindo o relato dos irmãos, eu só fico naquela vontade: nossa, como eu queria ter ido. Você precisava, você tem que eu ir queria ter também. aproveitado essa experiência. Certamente eu participarei da próxima. Amém. Que houver. Agora, presbítero Fábio, muitas pessoas, é claro que aqueles que estão pouco informados, vamos dizer assim, e esse podcast ele serve justamente também para isso, para informar melhor sobre os trabalhos missionários e também falar sobre essa viagem missionária que tivemos agora no final de 2025. Algumas pessoas talvez podem pensar assim, que os irmãos foram para turistar na África. Passear, né? Foram para passear, vai lá para poder tirar uma selfie, sai bonito na foto no Instagram. Mas, de acordo com aquilo que o senhor presenciou, aquilo que Deus permitiu que o senhor fizesse lá, fala para nós, o que é que o senhor entende que foi o maior propósito dessa viagem missionária? Alcançar o coração das pessoas. Nós fomos em 5 vilages, 5 tribos africanas, e em uma das tribos, uma adolescente, ela lendo lá em francês, que é o idioma oficial, ela lendo, teve uma frase que me marcou muito, que ela falou bem assim: vocês são como amigos que vêm de longe para nos amar, para nos acolher, para cuidar da gente. E aquilo me marcou profundamente, porque a missão tem exatamente esse propósito. A gente trabalha de diversas formas, a gente contribui de diversas formas, mas o objetivo principal é semear o amor de Deus na vida das pessoas. É as pessoas olharem para a gente e sentirem o amor de Deus, sentirem que não estão sozinhas,
sentirem que tem alguém que olha por elas, tem alguém que ajuda elas, tem alguém que estende a mão. E a nossa igreja aqui em Sergipe, presbítero pastor Brendo, faz um trabalho assim incrível, espetacular. As pessoas ali, elas choram quando menciona o nome do nosso pastor Virgínio. As pessoas se emocionam por conta de ser um trabalho sendo realizado há anos naquele lugar, tanto em Togo, onde nós fomos, como em Burkina Faso, como em Benin, como em Mali. São anos de trabalho que a missão Reviver atua naquele lugar, através das orações dos irmãos, através das contribuições dos irmãos, através das idas do nosso pastor Virgínio ali no continente africano. E isso me impactou muito, me marcou bastante, a forma como as pessoas olham para a gente, a forma como elas são agradecidas, mesmo tendo tão pouco ou não tendo nada. Nas igrejas que nós tivemos lá, nos villages, as igrejas não têm sistema de som, não tem ar-condicionado, não tem sequer um ventilador, não tem um instrumento, não tem caixa de som, não tem microfone, não tem mídia. Só tem as pessoas ali embaixo de uma barraca, mas elas servem com tanta alegria, elas adoram com tanta alegria, elas recebem a gente com tanta alegria, sabe? A gente aqui tem tanto, mas às vezes falta isso, sabe? A gente tem o suficiente para receber qualquer pessoa muito bem, e às vezes a gente não recebe, né? E lá eles têm tão pouco, não tem recurso, não tem um sistema de som, não tem um ventilador, não tem ar-condicionado, não tem instrumento, não tem praticamente nada, às vezes não tem o que comer, mas a alegria que eles olham para a gente, que eles recebem a gente, que eles puxam uma cadeira para a gente. Lá ninguém deixava eu fazer nada. O violão era eles que pegavam. Não, me dê, eu levo. A caixinha. Viu, se o senhor me permite, algumas fotos e alguns vídeos, né, dos outros convidados que vieram, sim, que sempre a caixinha do senhor estava com alguém diferente. Alguém carregando, segurando. Tinha um menininho que a gente viu em mais de uma imagem, né? Ele carregando a caixinha do senhor para lá e para cá. Eles faziam isso com maior alegria. Isso, com maior alegria. O senso de serviço é muito forte entre eles. Isso me deixou assim impressionado e me ensinou também a voltar para Aracaju, voltar para Sergipe, sendo mais servo, entendendo que eu posso servir melhor, sabe? O microfone quando falha, que às vezes a gente tem essa coisa assim, mas não é minha responsabilidade, isso, não é minha parte fazer isso, eu não tenho a obrigação de fazer isso. Eu acredito que onde tiver uma pessoa precisando, ali está a nossa obrigação de servir, ali está o nosso espaço e o nosso tempo de servir é aquele, sabe? Não dá para a gente ficar esperando pelo outro, esperando por A, esperando por B, esperando por C, sendo que eu posso fazer, sendo que nós podemos fazer. Isso me marcou assim de forma profunda. Fábio, você pode fazer, não espere que os outros façam, não espere que alguém se levante para pegar a caixinha, não espere que alguém se levante para ofertar, sendo que você pode. Então, se eu posso fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, entendendo, pastor Brendo, que nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus, e a nossa recompensa vem do Senhor, ainda que alguém não elogie, ainda que alguém não veja, ainda que alguém não reconheça, a nossa recompensa vem do alto, vem do Senhor. Então eu deixo esse apelo, né, já inicialmente, esse pedido para você que nos ouve, que nos assiste, sirva de todo o coração, ajude, se ofereça para ajudar, para resolver, mas de todo o coração, sabendo que você não faz para homens, você não faz para agradar um irmão, agradar o pastor, agradar alguém, agradar A, B ou C, cicrano, fulano, beltrano, não. Você faz de todo o coração para o Senhor e haverá uma recompensa da parte de Deus por esse serviço que a gente presta aos nossos irmãos, que a gente presta, que a gente dedica aos nossos irmãos, à igreja. Eu tenho certeza disso e Deus já nos garantiu na sua palavra que haverá uma recompensa do alto.
Maravilha. Eu entendo, presbítero Fábio, acredito que o senhor deva concordar comigo, que o trabalho da igreja na terra é uma forma de Deus manifestar o seu próprio trabalho na vida dos homens. Então, quando a gente prega o evangelho para alguém, a gente não simplesmente estamos ali falando uma palavra de ânimo, de alegria, de contentamento para aquela pessoa. Nós estamos sendo boca de Deus para a vida daquela pessoa. Nós somos instrumentos para que Deus manifeste a sua obra na vida daquela pessoa. Quando nós demonstramos amor, zelo, carinho pelo próximo, é uma forma de Deus manifestar o seu próprio amor, o seu próprio carinho sobre a vida daquelas pessoas. Daí eu entendo um pouco de quando o Senhor falou que as pessoas lá na África, elas têm essa expectativa quando a gente chega lá, eles têm a expectativa de serem amados, de serem acolhidos, de serem abraçados, porque certamente eles sentem o amor de Deus através da vida dos missionários que lá chegam. O senhor percebeu isso? O senhor sente que essa necessidade que eles têm de serem abraçados, de sentirem esse amor, é porque eles enxergam nos missionários pessoas que representam o amor de Deus naquele lugar? Sim, exatamente. E no contexto em que eles vivem, né? Um contexto de sofrimento, contexto de vida ali dura mesmo, sabe? A realidade dura ali todos os dias, contexto de pobreza. Teve cenas lá, por exemplo, no mercado, que nós fomos comprar os brinquedos para as crianças, para fazer o Natal das crianças. Tinha uma criança assim no cantinho, e eu não sei falar a língua deles, que é o EV, é o dialeto que eles falam lá, o EV, o idioma oficial é o francês, mas no dia a dia eles falam o EV porque nem todos têm acesso à escola. Então tinha uma criança lá, eu não sei falar a língua, o idioma deles, e poucos minutos que eu fiquei ali só assim dando um sorriso, dando tchau, só fiz assim para ela, chamei, ela já veio, já ficou abraçada comigo, já não queria sair do meu abraço. Quando eu saí, eu passei menos que 10 minutos ali com eles, e quando nós saímos do mercado, que eu entreguei ela para a mãe dela, ela começou a chorar. Oh, meu Deus. Começou a chorar, tipo assim, e a mãe fazendo meio assim, ó, leve. Então é uma cena assim, o mínimo de atenção que a gente dava para as pessoas ali era como se fosse algo assim, mágico, sabe, na vida da pessoa, no dia, naquele momento da pessoa. A atenção que a gente dava, os alimentos que nós levamos, os brinquedos, era impressionante assim, a expressão de alegria no rosto deles. Então, como o senhor mencionou, quando nós fomos ali, os missionários, quando o pastor Virgínio vai ali, as pessoas olham para a gente como se fosse assim, nossa, meu Deus do céu, ele veio para cuidar da gente. É uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel, é uma esperança, sabe? Quando a gente chegava nos vilarejos, eles recebiam a gente com as frutas que eles plantavam lá, com música, com dança, com toda alegria, como se dissesse assim, eles vieram para salvar a gente. Eles vieram para salvar a gente desse contexto aqui, dessa realidade tão difícil, sabe? E é exatamente isso que a gente faz. A gente salva pessoas todos os dias. Talvez a gente não diga dessa forma, mas são pessoas que já vivem ali sem esperança, vivem ali lutando dia após dia, ralando, sabe? E quando a gente chega ali, é exatamente essa expressão, elas se sentem salvas. É um dia, é um momento, é uma tarde, é um culto que na vida daquela pessoa fez a diferença, sabe? Por exemplo, o violão. O meu violão lá era uma novidade, né? Tem um vídeo que as crianças em cima do violão, assim, quase faltando arrancar as cordas do violão, quase arrancando as cordas do violão, e eu dava para elas assim, mexa, top aqui no violão, toque, e era impressionante, assim, eles nunca viram aquilo, sabe? Então, é esperança. O que a Missão Reviver faz, o que a Missão Internacional Reviver realiza naquele lugar, faz naquele lugar, o que a Igreja de Sergipe faz naquele lugar, é muito mais do que uma contribuição mensal de R$15 ou de R$20.
É muito mais, vai muito além. O que a igreja de Sergipe faz naquele lugar é levar esperança, levar salvação, levar alegria de que é possível eles sonharem, é possível eles acreditarem, tem alguém que está cuidando deles, tem alguém que está olhando para eles. Sabe o que é alguém estar se sentindo sozinho lá no canto, sem recursos, sem alguém que olhe para eles, sem amor, sem esperança, e aí aparece a igreja de Sergipe, uma igreja no menor estado do Brasil, tendo esse cuidado, tendo esse zelo, tendo esse amor. Meu pastor, olhe, só indo lá para as pessoas entenderem o impacto que a nossa igreja realiza naquele lugar, o impacto que a igreja exerce ali na vida das pessoas, da comunidade naquele lugar, só estando lá. O senhor falou sobre passear, né? Quando nós fomos, teve um comentário no Instagram de alguém que colocou assim, vai estar indo passear, fazer turismo. Sempre tem, né? E aí eu li, mas me deu tanta vontade de responder e eu me segurei, né? Não vou responder não vale a pena. Mas a vontade que dava era dizer assim, rapaz, eu vou pagar suas passagens para você vir para cá, para você viver isso que a gente está fazendo, viver isso que a gente está vivendo, ficar hospedado no lugar onde a gente está hospedado, passar pelas ruas que a gente está passando. Meu pastor, nós acordávamos 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para pegar uma viagem de 4 horas. Meu Deus. Num trânsito péssimo. O trânsito não é como aqui. É todo mundo buzinando, parece não ter regra, assim, todo mundo buzinando, uma coisa assim absurda. Aquela coisa que a gente vê em filmes, né? Parece na Índia, assim, todo mundo buzinando um atrás do outro, parece que está todo mundo apressado. E estradas esburacadas, sabe? Não tem, sem pavimentação. A gente saía da capital, Lomé, para ir para os vilarejos, com 10 quilômetros de distância, já a cidade já não tinha mais pavimentação, ruas, estradas esburacadas. Imaginem, 4 horas de relógio. Quando a gente voltava, que chegava à noite, estava todo moído, pastor, todo moído. E chegava e estava num lugar hospedado, eu tomava banho de cuia. O chuveiro lá não estava funcionando. Enchia o balde de água, tomava banho de cuia. Mas está tudo bem, eu não estava ali para viver confortos, eu não estava ali para tirar a melhor foto, fazer a melhor selfie. Eu estava ali para amar as pessoas, para olhar nos olhos das pessoas, para dizer para elas, olha, tá aqui uma parte da igreja de Sergipe, uma representatividade aqui da igreja de Sergipe, através desses irmãos, e nós viemos aqui para cuidar de vocês, para amar vocês, para ouvir vocês, para olhar nos olhos de vocês, para dar atenção a vocês. E não existe nada no mundo que pague a sensação de ter vivido tudo isso, de ter feito parte dessa história. Espero que Deus me dê a graça de chegar com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos e poder contar para os meus netos, sabe? Olha, a igreja de Sergipe faz um trabalho incrível lá na África. Nós inauguramos igrejas lá, nós inauguramos casa pastoral, nós inauguramos uma escola lá na África, nós inauguramos casa para as professoras ficarem lá na escola. Meu Deus do céu, é motivo de dar glória a Deus, aleluia, pular, saltar, louvar a Deus. Igreja de Sergipe, do meu coração para o coração da igreja de Sergipe, se alegre. O que a gente faz é muito mais do que orar 10 minutos por missões. O que a gente faz é muito mais do que contribuir com o carnê mensal. O que a gente faz, meus irmãos, é levar esperança para aquele povo. O que a gente faz é levar mensagem de salvação para aquele povo. Nossa, é muito ínfimo, é muito pouco o que a gente faz comparado com os resultados que a gente viu ali no dia a dia, na vida das pessoas, a alegria que eles esboçam, o olhar que eles olham para a gente assim de gratidão, de tipo, a gente está aqui também, a gente quer ajudar vocês, deixa eu levar sua caixinha, deixa eu guardar tudo aqui.
foi maravilhoso, foi especial. É tão impactante a gente ouvir esse relato de alguém que vivenciou o campo missionário, como vocês vivenciaram. Imagina como não é você estar lá. Porque, por exemplo, o Diácono Neto de São Cristóvão, quando ele falou aqui, inclusive foi um dos programas mais longos que a gente teve aqui, né? E ele disse que, mesmo que ele se esforçasse, ele não conseguia colocar para fora toda a experiência que ele teve, né? Inclusive demorou para poder processar tudo, organizar as ideias. Meu Deus, como que eu falo isso? Como que eu expresso essa sensação, essa experiência, né? Tinha que organizar as ideias e pensar no que vai falar, porque é muita coisa. Então, imagina, se tudo que o senhor está relatando para nós já causa um impacto, já mexe com o nosso coração, imagina como não é você vivenciar isso na pele. E baseado nisso, eu faço mais uma pergunta. Quando o senhor chegou lá na África, eu sei que muitas coisas impactaram, tem muitas coisas que são muito diferentes da nossa realidade, do outro lado do Atlântico, mas cita pelo menos uma ou duas coisas assim, que quando o senhor chegou na África, a primeira impressão já deu aquele choque. Nossa, é muito diferente da nossa realidade. Então, nós tivemos uma viagem de quase 24 horas, né? Foram 2h50 de Aracaju para Guarulhos, de Guarulhos para Paris, 11h30, de Paris para Lomé, que é a capital do Togo, 8h30, totalizando aí quase 24 horas de voo. Sem falar nos tempos que a gente ficava esperando no aeroporto, as conexões, enfim. Então nós chegamos lá de madrugada, Lá eram por volta de umas 3 horas da manhã, quando nós chegamos lá. E assim que eu cheguei no aeroporto, já tinha alguns irmãos ali da igreja, tinha umas 2 jovens cantando pra gente, com flores, cantando ali no dialeto deles. E isso já me impactou de cara, assim, né? De início, assim. O fato delas estarem ali, elas poderiam estar em casa, poderiam estar descansando, poderiam estar dormindo, talvez vieram de um dia difícil, de trabalho, e diga-se de passagem de trabalho, que as pessoas trabalham o dia inteiro para ganhar R$10, trabalham o dia inteiro para ganhar R$15. E a maioria deles é trabalho para sal, né? Isso, trabalho de serviço pesado. Isso, mas na madrugada elas estavam lá recebendo a gente. E no percurso para o local onde a gente ficou hospedado, eu já fiquei impressionado com a infraestrutura, né? Assim, ruas esburacadas, né? A gente percebia ali esgoto a céu aberto. Já fiquei assim, aquilo já causou um impacto, porque a gente não costuma ver isso aqui, né? Então, no lugar que nós ficamos, o acesso ao lugar onde nós ficamos, é por isso que é importante mencionar isso, nós não fomos lá para passear, nós não fomos lá para fazer a melhor foto, não fomos lá para turistar, nós fomos safari. Nós fomos lá para enxergar a realidade das pessoas, para conhecer de perto como é o dia a dia das pessoas, apesar de passarmos poucos dias ali, apenas 8 dias, mas tentar ter esse olhar atento para ver como funciona a dinâmica ali, o dia a dia. Isso faz parte do coração do missionário, da preparação missionária também, entender a cultura, entender os valores, entender de como funciona a dinâmica do dia a dia das pessoas, o que elas apreciam, o que elas gostam, o que faz sentido para elas, o que não faz. Tem coisas que para a gente pode fazer sentido, para eles não. Então é importante ter esse olhar atento para se inserir dentro da realidade do outro, dentro da cultura do outro, dentro da forma de viver deles. Então, de cara, esses 2 fatos me impactaram. E um outro fato que me impactou é a forma como eles organizam ali a alimentação. Por exemplo, as crianças, elas comem depois dos adultos. Primeiro os adultos comem, os idosos, e depois as crianças comem. É basicamente assim, o que sobrar ali, né? Então, teve uma cena que me chocou muito, é uma bacia no meio do deserto com arroz,
que eles não comem arroz no dia a dia, mas nesse dia tinha arroz, a igreja custeou ali a compra do arroz para eles. Eles comem arroz 2 vezes por ano, de tão difícil que é. Eles estavam comendo arroz no meio do deserto, o arroz dentro de uma bacia, e várias crianças ali afoitas em cima da bacia pegando arroz para comer, uma do lado da outra, sem briga, mas ali todo mundo ali fazendo um jeito de colocar a mão, eles comendo com a mão ali no meio do deserto, com a poeira misturada com suor, com tudo. E aquilo ali me marcou, porque nós temos, né, todos os dias a gente se alimenta 3 vezes por dia, tem o café da manhã, tem o almoço, tem a janta, tem os lanches, e aí no nosso almoço a gente tem macarrão, tem feijão, tem arroz, tem batata, tem carne, e lá eles não têm isso. Então isso me marcou demais, e eu repito, tudo que a gente faça aqui ainda é pouco, tudo que a gente possa fazer aqui ainda é pequeno. Comparado diante de tanta necessidade, diante de tanta escassez daquele povo, diante de tanta pobreza, miserabilidade que eles enfrentam e lutam no dia a dia. Isso me marcou profundamente, e não basta só marcar, sabe? Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta, não faz muito sentido a gente estar em lugares, ver aquela realidade difícil e a gente cruzar os braços e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu ouvi algumas pessoas, né, conversando comigo, Fábio, mas isso aí é fruto da história, fruto da dominação do país tal, que naquele lugar e tal. Mas a pergunta que fica o que é que eu posso fazer? Isso. O que é que Fábio pode fazer? O que é que eu poderia fazer enquanto eu estive lá? Enquanto eu estive lá, eu pude levar música, alegria, né? Sabe, uma criança olhar ali para o violão, alguém cantando e pensar assim, um dia pode ser eu, um dia eu vou tocar isso também, um dia eu vou fazer isso também. Então levar esperança, sabe? Nós levamos, cada um dos irmãos que foram, cada um levou uma quantia em dinheiro, que lá nós trocamos pelo franco cefá, que é a moeda de lá, nós levamos essa quantia em dinheiro, e lá, eu não mencionei isso em lugar nenhum, aqui é o primeiro lugar que estou dizendo, mas teve vilagens que eu levava, eu estava com uma nota no bolso, e eu entregava para alguém. Ninguém precisava saber, sabe? Isso. Mas entregava para alguém, entregava ali para os missionários ali, que estão lá no dia a dia, lutando, ensinando aquele povo, evangelizando as pessoas, cuidando das crianças. E é o mínimo que eu pude fazer. E Fábio, o que é que você pode fazer agora que você voltou? Eu posso contribuir melhor, eu posso orar mais, eu posso sentir mais, eu posso ter mais atenção, eu posso ler mais sobre a história deles, sobre os trabalhos que a nossa igreja realiza naquele lugar. Mas tem tanto lugar aqui. Eu já ouvi, né? O senhor pode também inspirar novos missionários que surjam em terras sergipanas. Exatamente. Que Deus me dê essa graça, né? Essa honra de servir como inspiração. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem somos nós, né? Mas graças a Deus que nos salvou, que nos resgatou, que nos remiu, e que a nossa vida sirva assim de inspiração para outras pessoas irem ali, para outras pessoas começarem a orar. Mas eu falo de orar, orar de verdade, sabe? Orar com a alma mesmo, sentindo ali a alma daquelas pessoas, a dor que elas enfrentam, que elas passam. É sobre isso. Perfeito. Quando a gente vê a realidade, a gente entende a necessidade. Se a gente não conhece a realidade do sofrimento daquele povo, da dor que eles passam, do dia a dia, do cotidiano sofrido, que às vezes a gente imagina uma coisa, mas a realidade sempre é um pouco pior, né? Pelo menos essa impressão que eu tenho, que quando nós nos deparamos, somos confrontados com a realidade, parece que a realidade sempre é um pouco pior, é mais chocante, é mais impactante. E é quase impossível você ter essa experiência no campo missionário, ter essa vivência e não voltar com aquele sentimento, tudo o que eu faço ainda é muito pouco. Agora, é claro que essa percepção de ser pouco é uma percepção nossa,
diante da nossa limitação e diante do tamanho do problema. Sim. Mas no reino espiritual é uma coisa extraordinária que nós fazemos, que Deus faz por meio de nós, né? Eu acho que esse seria o melhor termo. É como uma semente que a gente planta. Na parábola do semeador, em Marcos 4, diz que cada uma daquelas sementes produziram até 100 por um. Imagina, uma pequena semente que às vezes você pode pensar que não vai produzir, que não vai germinar, ela tem potencial de produzir até 100 por um. Então, talvez o que o Senhor fez lá, na sua percepção, meu Deus, foi tão pouco, eu precisava fazer mais, mas aquele pouco que o Senhor fez poderá produzir até 100 por um. Eu acho que mais importante, tudo isso é importante, é um conjunto de fatores. A obra missionária é feita por um conjunto de fatores. Desde a assistência social, de você levar um alimento, de você construir uma escola, Sim. de você oportunizar um estudo para alguma daquelas crianças, para alguma daquelas pessoas, até uma ajuda financeira, tudo isso é importante. Mas o mais importante, e às vezes as pessoas não percebem isso, é o fruto que será gerado a longo prazo. Então, quando nós pregamos o Evangelho, uma pessoa aceita Jesus, aquela pessoa será uma multiplicadora, será um missionário que vai ganhar muitas outras almas. Esse é o maior de todos os projetos. E o Senhor falou algo interessante que me fez pensar nessa dinâmica de semente que é plantada e frutos que geram a longo prazo. As crianças tendo contato pela primeira vez com um instrumento musical. Quem sabe no coração delas sendo gerado o desejo de no futuro ser um músico. Sim. E só Deus sabe as sementes que vão germinar e os frutos que serão gerados nas próximas gerações. Músicos que tomarão o norte da África louvando e proclamando o nome do Senhor. Amém. Através do contato que teve com o presbítero Fábio Nunes, com o cantor Fábio e com toda essa caravana. Eu creio e eu convido a todos os irmãos que participam desse podcast a crerem junto conosco e orarem nesse propósito. Que cada uma dessas pequenas sementes, que talvez na percepção de alguém mais incrédulo seja uma semente insignificante, mas é uma semente que gerará certamente grandes e poderosos frutos para a glória de Deus. Eu me alegro com isso. E eu creio muito nisso. O senhor falou algo, né, sobre a missão ter várias facetas, né, várias frentes, vários aspectos, por exemplo, como o aspecto social. E é importante, pastor, a gente lembrar que Deus nos fez corpo, alma e espírito. E nós somos seres humanos integrais. Nós não somos somente um espírito, ou somente uma alma e somente um corpo. Não dá para simplesmente eu ter comida suficiente para mim e mais 5 pessoas e chegar para essas pessoas que estão ali com fome e dizer: Deus abençoe, somente Jesus é o caminho que leva o homem para o céu, e despedir a pessoa com fome, sendo que eu posso ajudar. Né? Às vezes a gente tem, por conta do sistema que a gente vive, né? Do sistema capitalista, dessa coisa do individualismo, dessa coisa de ter mais, de juntar mais, às vezes a gente esquece, ignora que a maior característica de um discípulo de Jesus, a maior característica de uma pessoa que serve a Deus de verdade, não é cantar e o fogo cair, não é pregar e o fogo cair, realizar milagres. Não, a maior característica, Jesus falou: olha, eles conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então é o amor. E outras feitas, Jesus falou, João falou: filhinhos, não amemos de palavras, mas por obras e ações. Então o amor, ele se revela e o amor se expressa quando a gente ama de verdade através das nossas obras, através das nossas ações. Falar bonito é fácil, né? Cantar bonito é fácil, isso aprende nos livros, isso aprende com técnica vocal, mas amar alguém, isso não se aprende. Isso é o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações.
e o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações, a gente transborda, a gente exala e alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é missão. Por quê? Porque Deus amou. Deus não tinha um interesse, deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer. Não, Deus amou, Deus simplesmente amou. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grandiosa, que Ele expressou isso em ação, em obra. Ele fez o quê? Perfeito. Ele entregou o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele cresce não morra, nunca morra, mas tenha a vida eterna. Então, amor é sobre entrega. Amar é entregar. O que é que eu tenho entregado? O que é que Fábio tem entregado? Se eu digo tanto que eu amo as pessoas, que eu amo a obra missionária, que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, o que é que eu tenho entregado? O que é que tem me custado esse amor? Qual é o sacrifício que eu tenho entregado? Então vai nos custar algo. Não vai ser tão simples assim, é só chegar e tocar violão e cantar bonito e alegrar as pessoas. Não, existe uma entrega ali. Talvez essa entrega não esteja sendo vista pelas pessoas, mas existe uma entrega de tempo, existe uma entrega de energia, existe uma entrega de consagração, que ninguém vê, que está nos bastidores. Existe uma entrega de abrir mão de determinadas coisas, de determinado tempo, com determinadas pessoas, para investir aquele tempo com aquelas pessoas que precisam mais. Então é sobre isso. Amar é entregar. E quando a gente entrega, é uma entrega por inteiro. Não dá só para eu chegar aqui e dizer: pastor, Deus lhe abençoe, o senhor estando com fome, e eu posso ajudar, e eu viro as costas e vou embora. Perfeito. Não é verdade? Com certeza. Meu presbítero, nós teríamos muitas perguntas para poder passar para o senhor e ouvir as suas experiências, mas me conta pelo menos uma experiência que o senhor teve lá na África, um testemunho, algo que marca o seu coração até o momento presente, quando o senhor lembra. Conta algo assim especial que o senhor vai carregar no seu coração através dessa viagem. Nossa, meu Deus do céu. Foram muitas, né? É uma pergunta absurda essa. Para elencar uma coisa, porque assim, de verdade, sabe? Tudo me marcou de uma forma diferente, de uma forma especial, de um jeito único, mas cada coisa, cada acontecimento, tudo que foi acontecendo ali me marcou profundamente, sabe? Mas como eu só tenho que escolher uma, eu diria que... Eu posso dizer duas, né? Eu acho que eu posso. A inauguração da escola me marcou. A inauguração da casa pastoral me marcou. Por quê? Vamos analisar o contexto. A gente estava num vilarejo que as crianças, para irem na escola mais próxima, elas têm de caminharem a pé por 1 hora e meia, sob o sol escaldante da África, para poder chegar na escola mais próxima. Aí o que acontece? A Missão Reviver vai lá, a igreja de Sergipe vai lá, inaugura uma escola com salas de aula no meio do vilarejo, no meio da tribo africana ali. Então as crianças acordam e a escola está bem próxima ali da casinha dela, sabe? E ao lado da escola, quartos para as professoras. É tão distante, os locais lá são tão distantes, horas de viagem, que as professoras não vão de manhã e voltam de tarde. Elas têm de passar a semana lá. Então, elas têm de passar a semana lá. E onde é que elas vão ficar? Então, a igreja inaugurou lá uma escola para os alunos, para as pessoas, e um local, quartos, onde as professoras vão passar a semana. Talvez isso não mexa com muita gente, mas quem busca entender a realidade ali de sofrimento, de falta de acesso à educação, de falta de acesso à escola, do quão longe as escolas ficam para aquelas crianças irem caminhando por 1 hora e meia, 2 horas sob o sol, ter uma escola ali, ter um local onde as professoras possam ficar, é algo assim... do céu, é algo, providência... É uma coisa que muda a vida da pessoa. Muda a vida das pessoas. Imagina você não precisar andar 1,5 km, 2 km debaixo do sol todos os dias, para ir e para vir.
Agora a escola está do lado, sua casa é uma coisa que está tão fora da nossa realidade que fica difícil a gente entender o quanto isso pode mudar a vida daquelas crianças, daquele vilarejo. Tem muitas coisas assim que é totalmente fora do nosso contexto, da nossa realidade, que eles lá não entendem. Por exemplo, lá eles não entendem, é inconcebível a ideia de a gente ficar ansioso ou ter depressão. Se falar lá, depressão, o que é depressão? É inconcebível, porque lá na mentalidade deles, eles pensam assim, mas, peraí, depressão, vocês comem todos os dias? Sim. Vocês têm água encanada? Sim. Vocês têm energia elétrica? Sim. Vocês têm um sistema de saúde que vocês podem ir a qualquer momento num posto de saúde? Sim. E como é que vocês têm depressão? É inconcebível. Eles não conseguem processar essa ideia, sabe? Assim, é como o senhor falou, né? É como a escola. Talvez para a gente aqui seja algo normal, comum, natural. Para eles não, lá eles têm difícil acesso. Então é um milagre, é uma festa. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria voltar. Como seria assim um dia de aula, né? E Deus nos deu assim a alegria de poder voltar lá no vilage que a gente foi. Eu lembro até o vilage de Aideti-Copé, onde foi inaugurada a escola e os quartos para as professoras. Foi em Aideti-Copé, é um vilage lá. E nós voltamos, antes da gente voltar de viagem, no penúltimo dia, nós fomos no vilage para gravar algumas músicas, né? Com eles lá, enfim. E estava tendo aula. Na hora que a gente estava voltando, as crianças, estava todo mundo de fardinha rosa, os meninos, as meninas ali, saindo da sala de aula, e eu vi aquela cena, a gente dando tchau do carro, e eles acenando para a gente, dando tchau também. E eu fiquei assim com o coração, meu Deus, muito obrigado, porque só a eternidade vai revelar, só a eternidade vai revelar os frutos e o galardão de cada um dos irmãos, assim, que de coração, sabe, contribuiu para que aquilo fosse possível, para mudar aquela realidade, sabe? Ali são histórias e anos de história que a gente está mudando na vida daquelas pessoas, impactando na vida daquelas pessoas. E, por último, a casa pastoral. Foi inaugurado uma casa para o pastor Isaac, num vilarejo chamado Acata, no vilarejo de Acata. O pastor Isaac, ele morava em outro vilarejo, e nesse vilarejo que ele morava, os feiticeiros tocaram fogo na casa dele e ameaçaram matar a família dele. Então a igreja, a nossa igreja, inaugurou, custeou a construção de uma casa para o pastor em outro vilarejo, no vilarejo de Acata. Então imagine a cena, está lá eu em frente à casa, o pastor Isaac, eu entreguei uma camisa para ele da Missão Reviver, nós levamos uma camisa, levei uma camisa, e eu entreguei para ele essa camisa da Missão Reviver, está até no meu Instagram, a foto, eu com o pastor Isaac, ele segurando a camisa da Missão Reviver, eles têm um sinal aqui, uma cicatriz no rosto, mais ou menos aqui embaixo do olho, na bochecha aqui, que eles têm, as tribos lá, eles marcam as pessoas, né, quando nascem, para saber de qual tribo para identificar de qual tribo eles são. Mas, enfim, ver a casa pastoral sendo inaugurada. Nós não apenas inauguramos uma casa ou contribuímos para construir uma casa ali. Não. A gente livrou uma família da morte, pastor. Meu Deus. A gente livrou um pastor, a esposa, as filhinhas da morte, da perseguição, de serem mortos. Imaginem, imagine não, Deus me livre isso, mas seria isso que iria acontecer, eles estarem deitados dentro de casa, depois de um dia de trabalho, descansando, ele, a esposa e as filhas, e terem a casa incendiada. Nós livramos uma família da morte, nós livramos uma família do pastor da morte. Então isso me marcou profundamente. A igreja em Sergipe, através da Missão Reviver, não é uma igreja fraca, não é uma igreja parada, não, pelo contrário, a nossa igreja é uma igreja forte, uma igreja que avança, uma igreja que está impactando na vida das pessoas
tanto aqui no nosso estado, mas também lá do outro lado do mundo. Lá depois de um dia de viagem, lá na África, onde as pessoas sequer fazem ideia, mas assim, a gente está lá, a gente está fazendo a diferença na vida daquelas pessoas, a sua oração tá movendo o céu na vida daquelas pessoas, a sua contribuição está fazendo a diferença na vida e no dia a dia daquelas pessoas. Pode ter certeza disso. Nós somos uma igreja forte, uma igreja que avança, uma igreja que evangeliza, uma igreja que investe em missões, uma igreja que acredita no poder de Deus. E por acreditar é que nós agimos, é que nós entregamos, é que nós fazemos. Deus vai fazer, pastor. Glória a Deus. Deus já está fazendo, sabe? Eu costumo dizer e pensar o seguinte, para eu ficar no meu lugar, humildezinho, quietinho, simples, eu digo para mim assim quando eu estou sozinho, Fábio, Deus vai fazer independente de você, Fábio. Se você for, amém. Se você não for, Deus vai usar outra pessoa, porque a obra não é de homens, a obra é de Deus, o projeto é de Deus. Para quem quiser que queira colocar a mão ou tirar a mão, dizer, eu não vou fazer mais não, eu não vou... Meu amigo, meu irmão, minha irmã, essa obra é de Deus, não é de homens. Se Fábio for com violão, vai acontecer, mas se Fábio não for com violão, vai acontecer também. Deus vai usar outra pessoa. Então, assim, se Deus está fazendo, a pergunta que nos cabe é, eu quero estar dentro disso que Deus está fazendo? Essa é a pergunta. É isso. E eu digo para Jesus todos os dias, Senhor, eu quero estar dentro do que o Senhor está fazendo. Deus está fazendo, Deus está operando. E eu quero fazer parte disso, eu quero estar dentro disso. Me permita fazer parte disso. E é uma honra, um privilégio, uma graça do céu, Deus permitir que a gente faça parte. A gente não faz nada não, pastor, não é um favor. Eu não devo receber louros e aplausos e elogios por estar fazendo o que eu faço. Na verdade, eu devo ser grato a Deus, né? Assim, obrigado, Senhor, por deixar que eu, tão falho, tão cheio de defeitos, tão vacilante, participe disso que o Senhor está fazendo. E o que Deus está fazendo é algo maravilhoso, é incrível, é incrível, é incrível, e glória a Deus por tudo isso. Extraordinário. E o senhor falando, eu me lembro das palavras de Paulo, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Não é uma questão de ser honrado por isso, é uma questão de Deus me chamou e eu não posso dizer não. Exatamente. Sabe? Então, que Deus seja louvado pela vida do senhor, pelo seu trabalho. Eu gostaria de ter mais tempo para que a gente pudesse compartilhar com os nossos irmãos. Né? Não, na verdade, falou necessário. Nós gostaríamos de ter mais tempo para nós falarmos mais coisas necessárias que não deu tempo para falar hoje. Mas certamente teremos aí uma segunda oportunidade, um segundo momento para falarmos, por exemplo, do projeto Som que Acolhe. Porque o projeto Som que Acolhe, na minha visão, é um projeto que se assemelha ao trabalho da igreja em Sergipe, que faz a obra missionária aqui dentro do nosso estado, mas ao mesmo tempo também faz a obra missionária além fronteiras. E agora nós podemos dizer que o projeto Som que Acolhe é um projeto internacional. É verdade? Então que Deus seja louvado por esse projeto. O senhor quer falar alguma coisa acerca do... Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e dizer para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para os nossos irmãos, como disse o apóstolo Paulo, né? Sejam gratos, sejam agradecidos. Mais uma vez, eu vos digo, se alegrem, sejam agradecidos. Deus está fazendo uma grande obra, Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso estado, através do nosso pastor Leonardo, através dos nossos pastores, dos nossos irmãos, e é motivo de a gente agradecer a Deus, glorificar a Deus e se alegrar por fazer parte disso. Nós estamos vivendo, pastor Brendo, algo extraordinário da parte de Deus, algo que só a eternidade vai revelar os impactos de tudo isso. Tem coisas que a gente vê agora, que a gente enxerga agora, mas tem muitas coisas que a gente não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue entender, e o que a gente não consegue ver, enxergar, cabe-nos agradecer. Então,
Agradeça a Deus. Diga, Senhor, muito obrigado pela vida da nossa igreja, muito obrigado pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Leonardo Soares, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, dos nossos missionários que se dedicam, que entregam seu tempo, que entregam sua energia, o seu coração para alcançar as pessoas, para falar de Jesus, para revelar o amor de Jesus para as pessoas, e é sobre isso. Amém. Que Deus continue abençoando o Senhor, seu ministério e sua família. Que Deus possa recompensá-lo de forma recalcada, sacudida e transbordante. Amém, eu recebo. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Deus possa abençoar não somente nosso presbítero Fábio Nunes, mas também o nosso irmão Israel, nosso diretor operacional aqui nessa tarde. Deus abençoe sua vida. Mandar um abraço e a nossa gratidão ao nosso presidente de honra, pastor Virgínio de Carvalho Neto, e ao presidente da Assembleia de Deus no estado de Sergipe, nosso reverendo Leonardo Soares, por todo o apoio irrestrito que ele tem dado a nós e à Missão Internacional Reviver. Saudar também nosso secretário estadual de missões, pastor Gidalti Fontes, que tem também encabeçado, liderado esse trabalho missionário aqui dentro do nosso estado. Deus abençoe a todos os irmãos que têm nos acompanhado e até breve, se Deus permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe. E eu esqueci que tinha mais um hino no final. Mas, meu amigo, muito obrigado. É muita coisa. Eu gostaria muito, poxa, foi um bate-papo tão bom, eu gostaria muito de que... Inspirando vidas, levando a palavra de Deus e cumprindo o ID do Senhor. Realização: Igreja Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Presidente Reverendo Leonardo Soares. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui.